Igreja amada, mais uma vez a graça e paz seja com todos. Amém, Jesus. Eu quero compartilhar com os amados, em nome de Jesus, o mesmo texto que está na tela aqui hoje, Filipenses capítulo de número 4, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Nós vamos pegar a partir do versículo 10. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim vai nos dizer a palavra de Deus: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Amém. Podemos assentar. Pai, a ti rendo graças e peço mais uma vez, em concordância com todas as orações já realizadas aqui, toma o teu lugar e em nome de Jesus se revela a tua igreja. E a tantos quanto o Senhor assim o quiser, Espírito Santo. Porque eu sei que a palavra é viva e ela não depende de mim. Mas tudo que quero nessa noite é servir. Então, em nome de Jesus, concede-me a graça de servir com tudo que sou, tudo que tenho. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, em meio à sua jornada de fé, em meio a tudo aquilo que Paulo vai ministrar, aprender, em toda a jornada que ele vai declarando sua fé e sua devoção, e mais do que isso, seu amor pela obra, pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus, pela obra redentora da Trindade. À medida que ele vai conhecendo a graça, que seu coração vai sendo impactado pelo Evangelho, que agora é conhecido no seu íntimo, no seu coração, na sua alma. À medida que Paulo conhece e expressa a graça revelada, e em alguns momentos ele usa até termos que não vão dizer de si mesmo, para não se vangloriar. Então Paulo vai utilizar de textos como: eu vi um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado até o terceiro céu. E nós sabemos todos que Paulo está falando a respeito de si mesmo. Mas ele não se engrandece, porque ele entende que o papel dele, no contexto da palavra e em tudo que ele representa,
profeta, como embaixador de Cristo, ele não deseja ser conhecido, mas ele deseja apresentar e fazer com que a pessoa de Jesus seja conhecida. E o que estamos aqui nessa noite a propor, por meio do Evangelho, é exatamente isso, a exposição do verdadeiro Cristo, de um Evangelho pregado, muitas vezes lido, de maneira ineficaz. Porque quantas vezes, talvez eu e você, já ouvimos esse versículo de maneira isolada, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, colocamos uma coroa na cabeça ao ouvirmos, tudo posso naquele que me fortalece, como alguém que jamais vai padecer ou passar nenhum tipo de situação difícil na caminhada e na jornada da fé, porque entendeu que tudo pode naquele que fortalece, entendeu o texto como uma liberdade e uma autorização de ser alguém que é quase um super-humano. Mas na verdade, quando lemos o contexto do que Paulo prega, do que Paulo ensina, Paulo começa no capítulo 10, no versículo 10, na verdade, no capítulo 4 de Filipenses, ele vai começar dizendo que ele regozija no Senhor por finalmente reviver a lembrança que a igreja ela traz a respeito dele. E quando ele fala disso, ele fala não pela necessidade. Então, uma vez que não é pela necessidade, ele fala de quê? Ele fala do amor. E quando ele fala do amor da igreja, quando ele trata o amor da igreja, quando ele trata a lembrança da igreja, ele trata isso como alguém que lembra e que só não fez mais porque não teve a oportunidade de fazê-lo. Aleluia! Se tem uma primeira coisa que Paulo me ensina aqui é não desperdice as oportunidades que você tem. Não desperdice as oportunidades que você tem. Por quê? Porque haverá um tempo em que haverá dias em que nós vamos desejar fazer algumas coisas e não vamos conseguir fazê-las. Aleluia! Temos visto isso nos dias atuais. Pessoas, homens e mulheres, que desejam estar em um culto como esse de hoje, e só não estão por quê? Porque estão incapacitados fisicamente de estar aqui. Mas seus corações gemem e choram. Por quê? Porque sentem o desejo de servir, mas já a idade, o corpo já não os permite dar aquilo que a mentalidade quer entregar. Então isso nos chama a atenção para quê? Aquilo que Deus ele vai dizer, aquilo que Jesus vai declarar a Pedro. Pedro, hoje você vai onde você quer, mas haverá um dia que te conduzirão a lugares que você não quer ir. E você não vai ter opção. Ou seja, haverá dias em que você vai ter que ouvir, fique em casa, e você vai ter que ficar. Haverá dias em que você vai ouvir, não vou te levar, e você não vai mesmo. Por quê? Porque a capacidade de se mover, de fazer as coisas sozinho, passou. O texto continua, e Paulo vai começar a declarar no verso 11: eu digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meu Deus, a pergunta que eu faço nessa noite é: se queremos mais de Deus, se queremos mais daquilo que Deus pode nos proporcionar, será que pelo menos já estamos felizes com o que Deus já nos deu, com o que nós já temos, ou melhor, com quem Ele já é na nossa vida? Porque existe uma geração insatisfeita com tudo. Não importa o que se faça, não estaremos satisfeitos. Existe uma geração que não importa o que se faça,
Não importa o que papai e mamãe façam, não importa o que Deus realize, não importa o que Deus fale. A promessa, se ela vier, ela tem que acontecer em tempo recorde. Não estamos satisfeitos com aquilo que Deus está realizando. Não estamos satisfeitos com a obra que Ele já começou, já iniciou na nossa vida. Mas um detalhe, precisamos lembrar: tudo que está acontecendo hoje, tudo que Deus já é hoje, é para você transbordar o que já tem, para que Deus acrescente aquilo que Ele ainda há de ser. Amém? Quem entendeu? Então transborde o que você é, transborde o que você tem. Alimente as pessoas, transborde as sementes que você já carrega. Aquilo que é de Deus, que você vê a mudança, a transformação na sua vida diária, transborde isso, para que não caia no esquecimento, para que as pessoas sejam impactadas pelo que Ele já é e o que Ele pode fazer na sua história. Permita-se ser uma carta que as pessoas leem e que conseguem já enxergar uma diferença, porque Deus está agindo na sua vida, um dia de cada vez. Ame o processo, porque o processo vai te formar alguém maduro o suficiente para quando chegar lá na frente não olhar para trás e abandonar tudo, mas ser alguém maduro o suficiente para transbordar tudo que foi ensinado, tudo que foi transmitido e todas as marcas que foram na jornada da sua vida. Todas elas terão um testemunho, todas elas serão alguma coisa que vai ser ministrada em alguém e vai trazer cura em alguém, porque as feridas da sua vida hoje são a cura de uma geração que pode vir amanhã. Paulo então diz: eu sei, eu tenho prazer no que já tenho. Então Paulo está em crescimento, ele entende que o crescimento não para, o crescimento não cessa, por mais que ele já saiba, ele sabe que está dentro de um processo. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Paulo declara: eu sei estar abatido, também sei viver em abundância. O grande mover e o grande desafio do cristão dos nossos dias é entender esse texto e entender que servir a Deus é saber estar na humilhação e saber viver a exaltação. O problema é que as pessoas querem viver a exaltação, mas não aceitam, na maioria dos casos, o processo aonde a humilhação ela vem. O que Paulo ele entende, o que Paulo está enxergando, o que Paulo está expressando nesse texto é uma das maiores joias para o meio cristão nos nossos dias, que é o que? Uma realidade, aonde Paulo diz: eu sei padecer necessidade e sei viver em abundância. Paulo está dizendo: eu não só passei, eu não só passo, eu não só vivi as duas coisas, como eu aprendi a viver com elas. Porque você passar é uma coisa, saber passar é outra. Aleluia? É ou não é verdade? Tem gente que passa, mas passa murmurando. Tem gente que passa, mas passa culpando alguém. Diga assim nessa noite: a responsabilidade da minha vida é minha. Não, eu só ouvi a irmã Leidinha. Cadê o resto? Cadê o restante que está com medo de abrir boquinha aí e falar: a responsabilidade, vamos lá junto? Da minha vida é minha. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguns que estão ainda meio tímidos, mas daqui a pouco fica bom. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Por que Paulo passava o que passava e sabia passar? Porque ele era instruído. Sabe o que falta? Lembra, o meu povo perece porque ele falta. Se faltar instrução, o povo perece.
Mas Paulo está dizendo: eu sei padecer, porque já fui instruído a respeito. Eu sei quem é Deus na minha vida. Então não importa o que estiver acontecendo. Não sou medido, a minha fé não é medida pelas circunstâncias da minha vida. Eu sei quem Ele é. E a minha fé, ela é inabalável, porque Ele é o que Ele é na minha vida, independente do que eu venha a passar, porque Ele me sustenta todos os dias. Aleluia! Então Paulo diz: eu sou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Meu Deus! Não, pastor, mas peraí, está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá não está falando de coisa, lá está falando que Deus não vai te faltar em momento algum. Então precisamos ser libertos na nossa mentalidade de que aflições não vão acontecer porque você serve a Deus ou porque você crê nele. Porque senão você vai basear sua fé naquilo que Deus pode te dar. Então você começa a basear sua fé num Deus que tem poder de te dar as coisas, e não em um pai que deseja se assentar com filhos e se relacionar com eles independente da circunstância que estão vivendo. Aleluia! O que precisamos nesses dias? De uma maturidade no meio da igreja, de uma maturidade dentro do corpo de Cristo, de uma maturidade na nossa instrução de liderança, de uma maturidade em meio a pessoas, jovens, adultos, que venham ser forjados por aquilo que Paulo está pregando. Independente do que você estiver vivendo, Deus está com você o tempo todo. Aleluia! Eu não me alegro pelo que Ele me dá, eu me alegro por quem Ele é. Eu me alegro por acordar de manhã e saber que a misericórdia dele é comigo. Eu me alegro porque eu ando na rua e ainda que as coisas não estejam bem, e ainda que eu esteja abatido, ainda assim eu sinto a presença dele. Porque Ele não vem por causa da minha condição de alegria. Ele não vem porque eu estou bem para poder ministrar, tocar, cantar, pregar, seja lá o que for. Ele vem porque Ele olha para dentro de mim e enxerga que independente de qualquer circunstância, o lugar dele está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! E Paulo diz então no verso 13, que é o ponto-chave da mensagem, ele entendeu tudo isso, então ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu posso passar por tudo, porque Ele é que me fortalece. A minha dependência está nele, a minha vida está no Senhor. Paulo rasga o seu coração e entende a maior verdade que todo ser humano precisa entender. E então ele vai olhar para a igreja e dizer: mas digo, vocês fizeram bem em tomar para si as minhas aflições. O que Paulo está dizendo? Que ele está em meio a aflições. Alguém em aflições está dizendo para mim e para você: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele se alegra com a igreja que olha para ele e diz assim: Paulo, essa luta não é só sua, ela também é nossa. Aleluia. Paulo se alegra por quê? Porque tem uma igreja que entendeu o recado de que a sua luta não é só sua, ela é da igreja. De que você, jovem, a luta que você hoje luta na sua consciência, no seu coração, e por que não dizer na sua carne, também é da igreja. O que nós precisamos é ter um senso de responsabilidade. E quando nós, independente da idade, tivermos um senso de responsabilidade, vamos viver uma vida mais plena e vamos viver uma vida de acordo com aquilo que é o padrão de Deus para nós. Aleluia.
E qual é o padrão de Deus para nós? Deus só vai te dar, querido, aquilo que você estiver pronto para receber. Ele não vai te dar nada para te matar, para você subir para a cabeça, para alisar seu ego, para só satisfazer sua vontade. Ele vai te dar algo que você esteja pronto para receber. Sabe por quê? Porque o papel da igreja é tudo que ela recebe, ela dá. Deus não te chamou para ter algo simplesmente para dizer que você tem. Deus te chamou para te dar aquilo que você já está disposto a entregar de volta. Porque o papel da igreja é servir. Quando eu olho para esse texto e olho para um homem que antes era perseguidor da igreja e agora é servo e entrega seu coração, sua vida, sua alma, a ponto de abrir mão de tudo que ele é, de tudo que tinha, o que poderia viver e ter. Alguém que na estrada de Damasco cai prostrado diante do próprio Cristo e que, acredito eu, por causa disso vai sobreviver, porque existia um propósito, mas Jesus nunca deixou de dar ouvido, de dar atenção a um joelho prostrado. Então acredito também que Paulo naquele dia, embora seus olhos tenham sido derretidos diante da glória, o mesmo Paulo vai estar de jejum 3 dias, clamando, orando, e a prova disso é que quando Deus fala com Ananias para ir orar por Paulo, Deus vai deixar bem claro, ele está orando, e ele está de jejum há 3 dias, meu Deus, um coração que de repente é impactado de tal forma, que ele não se sustenta com a comida diária, nem com a bebida diária, ele agora sente que o sustento dele é a vontade do soberano Deus, que a vontade dele está rendida à vontade do Cristo que lhe apareceu, e que a vida sem isso já não tem mais sentido algum. Irmãos, em nome de Jesus, ore para que as experiências que você tiver com Deus sejam a ponto de você não conseguir fazer nada sem depender dele, sem desejar ele acima de todas as coisas. Aleluia! O nosso problema, e se é que eu posso dizer, eu começo a pregar agora, o nosso problema é que nós queremos ser grandes, mas não queremos crescer. E qual é o problema? O problema é que ser grande é diferente de querer crescer. Porque ser grande tem a ver com status, tem a ver com muitas vezes uma questão pessoal. Mas o querer crescer não. Porque crescer vai exigir que alguém te ensine, vai exigir estar com alguém, vai exigir comunhão, vai exigir estar junto. Ninguém cresce sozinho, deu para entender, sim ou não? Mas quando queremos ser apenas grandes, na maioria das vezes vamos querer lutar sozinhos, e na grande maioria das vezes, quando as coisas não acontecerem do jeito que você quer, você vai desistir, você vai parar no meio do caminho, e mais uma vez vai culpar alguém, porque o sucesso não chegou, porque não aconteceu da forma que você esperava. Queremos, na verdade, criar uma desculpa para aquilo que não é ou não estamos vivendo, quando na verdade, volto a dizer, a responsabilidade da nossa vida é de cada um de nós. Deus nos dá a instrução, e somos nós que muitas vezes decidimos não seguir a instrução de Deus, mas fazer de acordo com o que a nossa inclinação ela vai, e simplesmente abandonamos princípios. E quando abandonamos princípios, realizamos as coisas de acordo com a nossa própria vontade, e aí deixamos de buscar a vontade de Deus revelada, mas fazemos a nossa própria vontade constituída pelos nossos próprios
pensamentos. Então, ser grande é simplesmente abandonar tudo aquilo que o caminho me propõe. E não importa o que eu tenho que fazer, não importa quantos eu tenha que pisar ou quantas coisas eu tenha que realizar, sem valorizar nada, eu só me importo com o preço e não com os valores. E assim é a cabeça de quem quer ser grande. Mas de quem quer crescer, olha para os princípios, não abandona a fé, vai valorizar ao invés de buscar o preço. Então vai agregar os valores necessários, aos princípios necessários, à vontade de Deus revelada, e vai seguir em frente. Então, o crescimento ele acontece gradativo, enquanto aquele que quer só ser grande vai atropelar os processos, vai pular, vai criar atalhos para poder chegar onde quer mais rápido. Porém, nada disso é duradouro, porque não teve instrução, não deu valor à instrução, não tem nenhuma instrução, então não vai conseguir se manter por muito tempo. Aleluia. Se há um segredo nesse contexto do que Paulo está vivendo, é: eu sei viver o processo. Paulo está dizendo para nós: respeite o processo, porque ele vai te amadurecer, ele vai te tornar alguém maduro, mais forte, mais sábio, mais inteligente, alguém que não simplesmente não abandona tudo e não é vitimizado pelas coisas que acontecem, mas alguém que é forjado, que tem caráter, que tem, aleluia, a marca de uma promessa na vida e que carrega consigo o valor real de um evangelho que é servir e que tem prazer em fazer isso e que se alegra em fazer isso todos os dias. Porque o verdadeiro sentido da vida está nisso. Pastor, mas explica isso de uma outra forma. Explico. Como pode um Deus que é soberano, que não depende de nada, criar um ser humano para que pudesse adorá-lo e dar trabalho para ele? É porque o mesmo Deus que é soberano se assentou como um pai e desejou ser adorado e amado por filhos, e que ele disse assim: ó, eu vou ser fiel com eles até o final. E sabe por que ele é fiel? Porque por amor a ele mesmo, ele dedicou e entregou a sua própria vida aos filhos que ele ama, e não vai abandoná-los em momento algum na vida. Entenda isso. Porque ele simplesmente colocou dentro de si que esses filhos amados do Pai, ele vai sustentá-los até a consumação dos séculos. E através de quê? De toda a instrução que vem do seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Se alegre porque Deus é aquele que te instrui todo dia. Se alegre pelo processo de vida, de maturidade que Deus está estabelecendo na sua história. Se alegre, em nome de Jesus, amém? Querer e desejar ser grande é como uma árvore que dá um determinado fruto querendo dar outra. É como eu vi alguns dias, é como uma mangueira querendo produzir pera. Não vai ter jeito. Aleluia, irmãos. Então ser grande é exatamente uma mangueira querendo produzir pera. Mas Paulo não está preocupado em ser grande, ele está preocupado em servir. E enquanto Paulo serve, Deus o engrandece, Deus
estabelece na vida dele, ele é cada vez mais cheio do Espírito Santo. O que precisamos nesses dias é uma igreja que serve e que, à medida que aprende a servir, é cheia do Espírito Santo. O que precisamos nesses dias é de pessoas com disposição para poder rasgar o seu coração e dizer: eu não serei egoísta nem egocêntrico, mas eu vou pegar o que eu tenho, o que eu aprendi, o que eu tenho de instrução e quem Ele já é na minha vida, e vou transbordar na vida de alguém e servir alguém, porque isso vai mudar a vida de alguém. E enquanto você serve, Ele te dá mais. Enquanto você serve, Ele transborda em você, Ele se revela a você. Enquanto você serve, Ele te chama como filha, Ele te chama de filho, e então se assenta para te entregar uma maior revelação daquilo que está oculto e escondido ainda. E qual é o problema de uma árvore que produz um determinado fruto e deseja produzir outro? O problema está na raiz. Se não tratar a raiz, não tem como. Queremos um fruto novo, mas não trocamos a raiz, então não vai ser possível entregar algo que lá na raiz não existiu uma mudança. Aleluia, irmãos. Só há uma forma de mudar o resultado, é se tratarmos a fonte. Só há uma forma de mudar o resultado, é se tratarmos a causa, como foi ministrado aqui, e não tratar os seus efeitos. Amém? Precisamos, como igreja, parar de dar remédio e tratar a raiz das coisas. E quando nós lemos alguns livros, como livros que eu já tive a oportunidade de ler, como um livro que fala sobre um evangelho de entretenimento, que é para quê? Não para sarar uma igreja, mas para alegrar ela momentaneamente. Não para trazer uma cura para uma igreja, para as pessoas, mas simplesmente para remediar algo que daqui a pouco vai ter sequela e vai se manifestar novamente. Aí vamos entender porque Paulo prega na carta aos Coríntios, porque que vivemos dias de uma igreja, e não porque não dizer seres humanos que têm fé, tá? Mas estão doentes. E talvez você seja alguém que você tem fé, mas pode estar doente. E por quê? Porque ainda não entendeu a instrução do servir. Pastor, eu não entendi nada. Jó estava leproso, tinha perdido tudo e estava à beira de um colapso. E Deus olha para ele e diz: olhe pelos seus amigos. O problema é que você quer estar bem para fazer o que Deus manda. Se as pessoas não tiverem na consciência delas 100%, acreditando que estão bem e que tudo em volta delas está bem para fazer alguma coisa, elas não fazem. Deu para entender? Jó está numa condição de que ele precisa de um cuidado, e Deus vai lá cuidar de Jó. Como que Deus cuidou de Jó? Ore pelos seus amigos, Jó. Eles estão precisando. Quando Jó vai interceder pelos amigos, a cura vem. A cura não veio de cima para baixo, irmão. A cura brotou de dentro para fora. Entenda essa verdade. A Bíblia diz que há rios de água viva que estão dentro de nós. Quando Jó transbordou o rio de água viva que estava dentro dele, o rio que transbordou curou a carne dele. Aleluia. Aí alguém pode estar ouvindo e dizendo: eu preciso ser curado. Então transborde cura para alguém. Seja a cura de alguém.
Você crê que Deus é cura na sua vida? Então Deus é cura na sua vida para alguém que está necessitado, que está doente. Essa é a realidade que precisamos entender do Evangelho. Um Evangelho que serve o tempo todo. Um Evangelho que, conforme Isaías vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Um Evangelho que em todo tempo, o Evangelho ele precisa de uma resposta que a igreja vai dar a ele. Uma resposta que a igreja precisa e que está dentro dela. Estamos esperando de Deus uma coisa que somos nós que temos que fazer. Estamos esperando de Deus o que Deus na verdade já fez. A instrução está aqui, a vida já foi dada, tudo foi feito conforme a vontade dele. E agora tudo que precisamos fazer é pegar o que ele já fez e servir. E não estamos conseguindo fazer isso. Amém, irmãos? Pedro está diante de Jesus na praia de Tiberíades, e a pergunta de Cristo para Pedro foi: tu me amas? Amém? E qual foi a resposta de Jesus para as respostas de Pedro? Qual foi a fala de Jesus para Pedro quando ele respondeu: tu sabes que eu te amo? Jesus respondeu para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Qual que é a resposta que você acha que Deus está te dando hoje sobre todos os questionamentos da sua vida? Eu não estou servindo a Deus, eu não estou fazendo tudo que Deus me chamou para fazer, porque eu tenho os meus problemas. A pergunta hoje é: tu me amas o bastante? Amo. Então, vai apacentar as ovelhas. Aí talvez alguém assentado aí pode estar dizendo assim: não, mas esse negócio de apacentar aí é com o pastor. Nunca foi. Porque a igreja não é constituída de pastor, a igreja é constituída por um corpo. Que atrelado, cada um na sua posição, serve uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus, irmão! Então pega o que Deus te deu e começa a servir. Pega o que Deus é na sua vida e começa a transbordar. Pega o que Deus colocou no teu coração e começa a fazer discípulos. Porque esse é o meu e o seu papel. Aleluia! Deus não abriu essa porta para mim estar aqui num púlpito com o microfone na mão aparecendo para ninguém. Deus constituiu esse lugar e plantou uma semente no meu coração para que eu pudesse instruir, para que eu pudesse transbordar e plantar isso no coração de alguém que deseja ser mais do que aquilo que já tem sido. Porque a vida às vezes está angustiada, triste e sem graça. Mas por quê? Porque parou de servir. É verdade. Fala com alguém assim, com carinho, a felicidade da sua vida, a plenitude do que você espera está no simples fato de você aprender o que é servir. Agora convida ele assim, começa hoje. Começa hoje que eu vou te falar, sua vida vai mudar. Só não abandone o propósito. Porque o propósito de Deus na sua vida é você servir. Aleluia, irmão. Paulo está dizendo: eu sei viver em abundância, mas também sei passar fome. E às vezes você olha para isso: não, misericórdia, está amarrado. Mas é o apóstolo Paulo dizendo: eu já passei por tudo isso. Em todas as coisas ele me sustentou. Aleluia. Em todo o tempo ele estava comigo. Amém? E como que eu sei que Deus estava com Paulo? Pela expressão, pelo valor das palavras que Paulo expressa. Pela medida que a gente vai lendo os textos
e você vai vendo um Paulo que regozija. E à medida que a gente pega a Bíblia e começa a ler, a compartilhar, que a gente começa a participar, a entrar, a mergulhar para dentro dela, a gente vê um Deus que supre a necessidade de Elias, que é alimentado por corvo. A gente vê um Deus que alimenta um povo no deserto com maná que cai do céu. E mesmo quando o povo olha e diz: esse maná para mim é desprezível, não aguentamos mais comer esse maná, ou chato, nós queremos carne. Eita, que coisa linda. Aí o pai, querendo ensinar o filho, diz: tá bom, eu vou dar vocês carne, mas não vai ser para um dia. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz para vocês aprenderem. Está escrito lá, irmão. Quem faz isso? Um Deus soberano ou um pai manifesto cuidando de filhos? Deu para entender que ele é seu pai, sim ou não? Amém? Amém. Aleluia. Eu já falei isso aqui. Lembra na casa de vovó? Quando você chegava lá e não podia ver fruta? Aí chegava em casa, vou te ensinar como é que chega lá e parece que nunca viu. Come. Mas Deus o tempo todo deseja instruir seus filhos. Deseja direcionar a nossa vida. O que nós precisamos é obedecer ao processo. E enquanto o processo acontece, sirva, sirva e sirva. Quantos Deus te permitir servir? Aleluia, irmãos. Paulo termina, dentro do contexto que lemos, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele diz: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês somente. A alegria de Paulo é saber que aquela igreja abraçou seu ministério, abraçou a causa do reino e estava servindo e abençoando o ministério de Paulo. Aleluia. Pastor, eu quero que a minha vida faça sentido. Então esteja disposto em abençoar, sem medo de ser feliz em abençoar ninguém. Porque aquele que planta no reino de Deus, irmão, e aprendeu a fazer isso com alegria, pode ter certeza, Deus é contigo por onde você for e qualquer coisa que você passar. Deixa Deus sustentar a sua vida. Aleluia. Paulo estava vivendo o ministério e ninguém comunicou com Paulo enquanto ele servia, a não ser a igreja de Filipos. Já passou por isso? Quando você mais precisa, parece que some todo mundo. Mas quem entende o Evangelho como Jesus descreveu, vai servir, independente de onde, de quem e de como. Aleluia. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você não seja alguém que queira só ser grande pelos méritos humanos da sua vida, mas que queira crescer de acordo com o Senhor dá o crescimento. Porque está escrito assim: um é o que planta, outro é o que rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que Ele te faça crescer na estatura, na largura, na profundidade, na altura que Ele quiser, porque Ele vai te levar aonde Ele quiser, uma vez que você entenda qual é o propósito dele na sua vida.
Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos colocar nossas vidas diante dele. Pai, a Ti rendemos graças. E nessa noite, Deus, queremos nos colocar diante da Tua presença como filhos e servos que se dispõem a servir, porque entenderam, ó Deus, que precisam amadurecer a sua consciência, não uma consciência de grandeza pessoal, embora tenhamos um Deus tão grande, que a grandeza de cada um de nós esteja no servir e não no serviço, que a grandeza de cada um de nós esteja na entrega e não naquilo que recebemos ou podemos receber. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, o valor de ser servo, o valor e ó Deus, e a relíquia e o tesouro escondido que está dentro de nós, que é semear o Teu reino com todo o nosso amor e com a nossa própria vida. Em nome de Jesus, lançamos essa semente nessa noite. Lançamos essa semente de sermos servos. Abandonamos a grandeza pessoal, ó Deus, para que a grandeza do Senhor se estabeleça. Embora creio que o Senhor quer que seus filhos sejam bem-sucedidos em tudo que fazem. Ó Deus, que por mais que tenhamos, ó Deus, que não abandonemos o princípio de sermos servos. Porque quanto mais o Senhor nos dá, mais servos nos tornamos. E que seja assim, enquanto vivermos. Que quanto mais o Senhor nos der, ó Deus, que o Senhor possa transbordar na nossa vida os Teus celeiros, as Tuas grandezas e riquezas e tudo que o Senhor preparou para os Teus filhos. Mas que em todo o tempo possamos, ó Deus, pegar tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos der, e que possamos servir a igreja, que possamos servir Teus filhos, que possamos servir as famílias, que possamos servir o tempo todo, e que enquanto isso acontece, o Teu nome seja glorificado e o Senhor seja conhecido e reconhecido no meio de nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Que essa palavra, Espírito Santo, ela entre e produza primeiro arrependimento, entendimento e então transformação da nossa vida, do nosso caráter e da nossa maneira de enxergar e pensar. Que isso tudo aconteça para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, na vida de todos, agora e para toda a eternidade. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.